noite com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Nessa noite, de frente com o casal apostólico. E aí, pastor Arnaldo, apresenta o nosso convidado nessa noite. Hoje nós estamos com nada mais, nada menos do que ele, que é pastor, ele é teólogo, ele é escritor, ele também gosta de um debate, hein? Ele não foge da briga, hein? E também é capoeirista. Mas, pastora, capoeirista, cristão? É forte, Agora eu fiquei em dúvida, hein? Eu também. Isso e muito mais você vai saber hoje aqui com ele, pastor Roberto Cruvinel. Seja muito bem-vindo, pastor. Fica à vontade. Meus irmãos, muito obrigado, que o Senhor abençoe. Você, teleinternauta, quero saudar-lhe, como eu faço sempre dizendo, Re Eirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Que bom, né? E pedir a você que seja um missionário agora. Compartilha essa live. Copia e cola o link da live aí, coloca nas suas redes sociais, porque hoje tem muito assunto. Tivemos um esquenta aqui, né? Tivemos um esquenta. Teve gente que quase teve uma síncope aqui de dar risada. Perdão, mas eu estou aqui para ser instrumento de Deus. Amém. É um prazer estar com vocês. Amém. nesta noite. E com você também que está aí na internet acompanhando, faz a sua pergunta, deixa seu agrado ou desagrado também faz parte, né? Tô aí, gente. Vamos para frente. Legal, pastor. Pastor, eu quero iniciar aqui pedindo para o senhor falar um pouquinho para nós e também para os nossos espectadores aí sobre a sua trajetória, né? Do evangelho, como é que foi o período de conversão, aonde, né? Que ministério que o senhor se converteu e até hoje aí onde o senhor está. Fala um pouquinho para nós, um pouquinho da sua trajetória. Maravilha, irmãos, eu recebi Jesus em 1985, foi a misericórdia de Deus com a minha vida. Deus é bom demais, o amor de Deus foi derramado na vida de um jovem ali na cidade de Taboão da Serra. Na verdade eu sou da zona sul ali, da próxima São Bernardo do Campo, não é? Mas eu tinha uma vida completamente desandada. Eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. A minha mãe tinha um corte, minha mãe já que faleceu faz pouco tempo, mas ela tinha um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Não é? Eu fumava maconha, cheirava cola, sentava numa esquina e as pessoas atravessavam a rua de medo de mim. Sabe o que é crente da Doninha? Sabe o que é crente da Doninha, irmão? O senhor pode falar. Aquele da Doninha é aquele que vale por um bifinho, carne pura, sabe? Tinha lá terno de crente, camisa de crente, gravata de crente, a Bíblia debaixo do braço. Mas quando eu estava com uma arma na cintura, meu brinquedo era um revólver 32, uma pistola 6,35, os camaradas atravessavam a calçada para outra calçada para não passar na minha frente. Mas Jesus me amou primeiro, né? Eu passei diversas religiões, pessoal. Eu conheci, o budismo, eu consigo citar a liturgia de Nichiren Daishonin, a primeira página em japonês de cabeça. Participei daquela religião do Tim Maia. Lembra que o Tim Maia ia no Universo de Desencanto, a cultura racional? Ele até gravou aquela música, que beleza, é a natureza. Ele gravou essa música exatamente por causa dessa religião. Passei por essa religião, que é uma mistura de espiritismo e ufologia. Passei pelo romanismo, passei pelo baixo espiritismo, mas nada preenchia o vazio do meu coração, não é? Naquela época eu treinava, eu tinha vindo do Rapkido, treinava capoeira, era um exímio capoeirista, mas nada preenchia o vazio do meu coração. Até um dia que uma mulher que não sabia ela não sabia o que era teologia exegética, não sabia o que era poemênica, não tinha a menor noção do que era calvinismo, arminianismo, infralapsarianismo, não sabia o que era isso. Uma coisa essa mulher sabia, que o Espírito Santo age na face da terra. Aliás, irmão, você que está me assistindo, o tempo para Deus sempre é o presente de indicativo ativo. Aleluia. Deus é ontem, é hoje, amanhã ele ainda é. Não tem sombra de variação. E o mesmo Deus que salvou Paulo, que salvou Pedro, que salvou uma série de outras pessoas, não é? Durante a história também encontrou esse pequeno vaso de barro ali na cidade de Taboão da Serra e Jesus me salvou. Naquela época, como eu disse, eu usava drogas. Eu me lembro que eu estava numa roda para fumar um baseado, sabe? E a gente ia fumar um baseado e a minha vizinha disse: Beto, vem comigo, vamos para a igreja. E parecia que tinha uma mão que me empurrava. E eu fui numa igreja, numa ruazinha de terra, só com
ali somente com um corredor no meio. Sabe aquelas igrejas assim, bem acanhadas? Sim, sim. E eu não sabia explicar porque aquelas moças com aquele vestidinho simples e aqueles rapazes simples me chamavam tanto a atenção, porque alguma coisa de sobrenatural tinha na vida deles. Começaram a cantar um hino 169 da harpa. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E eu comecei a chorar. Eu chorava. Quando o pregador começou a pregar, né, na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, em Taboão da Serra, aliás, da onde veio o apóstolo Estevão Hernandes. Ele era do Jabaquara e eu aceitei Jesus ali em Taboão da Serra. Quando começaram a pregar a palavra, parece que sumiu todo mundo da igreja, só eu. Quando fizeram o apelo, eu fui à frente chorando e Jesus mudou a minha vida. E aí ele se tornou meu melhor amigo. Não é? Tem uma música, tem um hino da harpa, quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. E Jesus nunca mais, irmão, me abandonou. Aleluia. Nunca mais. Ele disse, estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, não te deixarei, jamais te desampararei. E aí fui missionário, casei, tive filhos, fui missionário, voltei para São Paulo, Deus abriu portas. Hoje meu ministério, eu tenho alunos no meu curso de teologia, né? Eu tenho aluno na Bélgica, no Japão, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, em vários estados do território nacional. Hoje eu faço programas de rádio, participo de debates de televisão, debates seculares, escrevi diversos livros, sou pastor em mais de uma denominação, e a bondade é a mão de Deus. Eu sou muito grato ao Senhor. Tem uma frase grega, que eu digo assim, uma frase grega, que diz assim, eis doxan teu, para a glória de Deus, não é? Então é tudo para a glória de Deus. Eu sempre falo uma outra frase grega, que é assim, tis epitrono uc ego alá Christos, tis epitrono uc ego alá Christos. Quem está no trono, não eu, mas Cristo, ao nome de Jesus. Toda a glória nesta noite, porque dele, por ele e para ele são todas Aleluia. As coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Amém. É isso aí. Estou pregando o evangelho por aí. Amém. Olha, um início bastante forte, né? Forte, Brasil. Quantos anos o senhor tinha nessa conversão? Quando eu entreguei a vida a Jesus, olha, eu tinha 18 anos de idade. Ia completar 18 anos de idade. Mas o que é interessante é que quando eu era criança, meu avô era crente. E me levaram numa igreja criança e fizeram um apelo, eu levantei a minha mão. Ninguém prestou atenção na criança levantando a mão. Nenhum daqueles irmãos se preocupou em me orientar. Conclusão, eu esqueci que, né? E por conta disso eu entrei na vida torta, de drogas, a vida toda complicada. Por isso, pessoal, quando uma criança aceitar Jesus na sua igreja, dá atenção a ela. Quando alguém aceitar Jesus, dá atenção, que vai ser uma grande bênção. Amém, glória a Deus. O pastor, só dentro da conversão dele, que me chamou a atenção também, o senhor falou que se aceitou Jesus nessa igreja. Mas e a sua trajetória? O senhor dali, o senhor ficou naquela igreja? Sim, fui líder de mocidade. Nessa mesma igreja? Exatamente, fui líder de mocidade. Em 1987, eu fiz a minha primeira viagem missionária para a cidade de Cansanção, na Bahia, em um dia. Em 87? 1987, eu não era nem nascido, né? Eu era já, mas era um garotinho. Era um garotinho. Em 1987, nós abrimos uma igreja em um dia. Em um dia abrimos igreja inteira. Cansanção, Bahia. Cansanção, Bahia. Lá no sertão. Em um dia nós abrimos uma igreja. Um dia. Tá há quantos anos? De fé? Não, 38 anos de fé. Não, nessa época. Eu estava com 21. O senhor tinha se convertido há pouco tempo. Com pouco tempo, mas logo que eu me converti, logo fui líder de mocidade, batizado no Espírito Santo com 3 meses de crente e radicalizei. Eu me lembro que uma menina, eu estou descendo uma rua, porque naquela época, era a época do New Wave. Você sabe o que é New Wave? Eu tinha o cabelo New Wave, usava aquelas batas brancas, calça de saco, e com um livro preto na mão. O pessoal pensava que era o livro de São Cipriano e era a Bíblia. E eu andava ainda naquela época, eu andava assim, né?
Andava assim? Andava daquele gigante, Malandro. porque eu era do samba, né, irmãos? Eu frequentei a Lava Pés, a escola de samba Lava Pés, frequentei o Vai Vai. Sou da época dos Carlos, Chique Show. Eu, adolescente, era disc jockey de uma boate. Pra você ter uma ideia, a boate era ali na Avenida Celso Garcia, tinha uma boate chamada do Apple. E a gente quebrava a boate inteira, porque a gente achava que era dono da boate, nossa turma lá. Eu já chegava muito louco, dizia no balcão, nas matinês, tô muito doido, o pessoal falava nos alto-falantes, e onde é a boate, aí eu me converti, parei com isso, onde é a boate foi destruída e fizeram a Igreja Assembleia de Deus do Brás. E eu me lembro que preguei lá e eu disse, exatamente neste lugar eu era instrumento de Satanás, e hoje eu sou instrumento de Deus neste lugar. Porque Deus, irmãos, Deus trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Deus pode mudou a minha história, muda a sua também. Amém. A dos teus filhos, a da tua família, dos teus parentes. É desse jeito. O senhor é radical desde muito tempo. Eu sou radical. E outra, meu negócio é falar do amor de Jesus. É difícil eu estar num lugar para não falar de Cristo. Hoje eu vim com o meu carro para cá, mas se tivesse vindo de Uber, ia compartilhar Cristo. Toda conversa minha acaba em Jesus. É o que Paulo fez em Atos 17. Paulo chega assim em Atenas e vê aquele monte de idolatria. Se Paulo fosse um religioso, ia dizer, seus endemoniados, seus servos de Satanás, seus filhotes de Belial. O que foi que ele fez? Está vendo esse altar ao Deus desconhecido aqui? Sobre esse Deus que vocês se levantaram ao altar e não conhecem, que eu quero falar. E aí ele está entre estoicos e epicureus, cita filósofos e começa a pregar e termina, defende o monogenismo étnico, né? E prega o evangelho de Cristo. E algumas pessoas recebem aquilo. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade para falar do amor de Cristo. Porque ele está voltando, pastor. Ele está voltando, pastora. Amém. Jesus está voltando. Hoje a igreja fica lá discutindo. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pré, eu sou pós. E não está preocupado em falar do amor de Jesus, que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura. Você viu a confusão que teve esses dias aí no metrô? Não. Uma irmã pegou um casal, dois rapazes homossexuais, e vira e diz assim para eles, assim, você precisa ler Bíblia, hein? Compra uma Bíblia, isso é evangelismo. Mas isso é conselho de uma mãe. Pelo menos foi a parte que eu vi, né? Uhum. Conselho de uma mãe. Isso é evangelização. Evangelização é diferente. Então você falar do amor de Cristo. Olha, pessoal, Jesus Cristo é a única solução. Foi assim que fizeram comigo. A pessoa me amou. Eu estava numa esquina, irmão. Sabe? A pessoa botando a mão dentro do vestido, da blusa da namorada e puxando o revólver dali, deixando cair no meu pé. A minha vizinha que me falou de Jesus, eu falei para os bandidos da região que ele era polícia. O que podia acontecer com ele? Sabe o que ela fazia? Em vez de ela falar, queima ele, Jesus, mata ele, não. Deixava o marido dormindo. Irmã Vera, se você estiver assistindo, um beijo, te amo, minha irmã. Ela deixava o marido dormindo e Jesus salva esse moço, salva esse menino, salva. E Jesus ouviu. Aleluia, e Jesus me salvou. Glória aleluia a Deus. mesmo, lindo, gente. Lindo. Tem gente que só dá aleluia se falar que Deus vai dar dinheiro. Que nada, se liga. Pastor, ainda está muito interessante essa sua história. Você só está no comecinho. Só no começo. Só está no começo. Aqui está me gerando um monte de pergunta. Assim, o senhor mostrou que é radical, sabia o que queria e parece que sempre foi assim, né? Porque quando era do mundo era líder, era o que puxava a frente. Desandado. Foi para a igreja também, foi líder. mergulhou e foi embora. O evangelho não é para gente normal, o evangelho é para doido. A Bíblia diz, a palavra que nós pregamos é loucura para o mundo, não é? É loucura. O primeiro texto que eu decorei na minha vida é Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque ele é o poder de Deus para a Aleluia. salvação de todo aquele que crê. Você lembra do celular StarTAC? Lembro. E da Bíblia StarTAC? Não. A Bíblia era tão pequena, né, meu? Que os caras... Os caras... escondia. Eu me lembro, cara, eu aceitando, eu e Jesus, Bíblia StarTAC. crente, eu crente, no colégio. E a minha professora era uma sul-africana, uma loira bonita, sul-africana, e eu novinho, 18 anos, né? Eu olhando para ela assim,
E ela dizendo, falando sobre Darwin, sobre evolução. Aí eu, professora, a senhora quer que eu acredite na evolução? E comecei, e fiz uma colocação lá. Ela sentou na minha carteira e disse assim, me diga então onde é o inferno. Eu falei, professora, o inferno é exatamente no final de uma vida sem Deus. Morre sem Jesus, que vai para o inferno sem fazer pit stop. Vai para o inferno. Mas também o céu é no final de uma vida com Cristo. E aí comecei a pregar, e aula vaga eu me inflamava, começava a pregar. Aí um dia, uma menina, acabou a minha aula, uma menina fez assim para mim. Era 007. Eu imagino. Se liga, irmão. Hey, look me please now. Se liga, não se envergonhe da tua fé. Ah, pastor, mas vão achar que eu sou maluco. É desse jeito, a gente é mesmo. Porque o cara que é normal fica em casa comendo pipoca. Ô pastor, o que o senhor está falando, eu queria jogar mais para frente, mas vou aproveitar, deixa. Nesse período, me parece que realmente era vergonha, né? Principalmente jovem, escola. Eu me lembro que eu não era convertido, mas na escola tinha uns meninos, né? Que eram filho de pastor, filho de crente e tal, as meninas. E eles eram chacoteados, né? Eles eram zombados. Mas nós estamos num período que me parece que é um pouco diferente. Ser crente até é moda. Né? Bonito, né? Então, irmão... parecer crente é até moda, né? Não, já foi. Hoje nem tanto. Já foi. O crente, ser evangélico, às vezes está um tanto estereotipado, né? Acham que porque você é crente, você é mal educado, que ser crente é ser deselegante, e não é nada disso. Não é nada disso. Quem me conhece, me acompanha, entra aí no meu canal do YouTube e você vai ver. Eu participando de programa Super Pop, Bandeirante, Super Pop na Rede TV, Bandeirantes, Gazeta com a Kátia. A Kátia é uma querida, sabe? E eu sempre defendendo o Evangelho de Jesus. Mas isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa sociável. Você está entendendo? Uma coisa Se acha, por exemplo, hoje, por quê? Porque muitos pastores ensinaram que você ser crente é você ser mal educado com as pessoas. E está errado. Aonde que está? Jesus sentava com os publicanos. Jesus entrava na casa do publicano e sentava com ele. E os religiosos ficavam, como é que pode Jesus no meio do publicano? Meu Deus! Não é? Às vezes até a linguagem. Você, por exemplo, você chega para um garoto e diz, dileto propinquo, nesta magnânima noite quero lhe convidar para meditar na sacrossanta palavra de Deus. Se liga. Aí, meu irmãozinho, cola aqui. Ei, cola aqui, irmão, vem cá. Vamos trocar uma ideia, eu e você, sobre Cristo, sobre Jesus, sabe? É uma questão de contextualizar. Então a ferramenta muda, mas a mensagem não muda. O ser humano tem um buraco dentro dele e precisa preencher. Aleluia. Com salvação, não é com esse negócio de dinheiro, não. Pô, os caras ligam a televisão hoje, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo. Nós vamos entrar nesse calma. Agora eu quero terminar. Nós vamos entrar. Mano, deixa eu falar. O cara chega, Jesus vai te dar um carro do ano, Jesus vai te dar, vem pra cá, Brasil, porque Jesus vai te dar. Calma, o senhor tá denunciando já, velho. Deixa eu dar. Olha aqui pra mim, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quem prometeu te dar tudo? Foi Satanás, não foi Jesus, não. Satanás diz, tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus é diferente, filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Sabe o que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você é de Jesus, se você vai pregar salvação. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eita, manto, mistério. Se liga, irmão. Isso é aeróbico espiritual. Se não tiver salvação de alma, é fogo estranho. Aleluia. Salvação de alma, gente. Pastora, pastor. Salvação de almas. O Evangelho de Jesus começa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está lá, Marcos 1,15. Hoje eu vejo os camaradas, cara,
Às vezes não dá nem para entender, na boa. Recebe aí o cumprimento do varão, esquidigidigudu, esquidugudugudinha, 2 acordezinhos. Aí o cara entra no manto, eu sou pentecostal, eu creio. Só que o cara acaba de tocar, parece que ele desincorpora. E aí, pastor, quanto é que está o alface lá na feira? Se liga. Pentecostalismo de verdade. Pastor, mas peraí, mas quando o senhor está no púlpito lá e o fogo está comendo, e acontece isso aí, o senhor fica tranquilo, o senhor fica meio incomodado quando você vê essa meninice assim. Não, cara, é melhor ser menino que ser defunto. Não, mas e aí? Como é que o senhor se sente lá? O senhor tá falando aqui. Não, mas eu vou explicar, porque o menino cresce e o defunto apodrece. O irmão André da Missão Portas Abertas diz que é mais fácil esfriar um fanático do que esquentar quem já morreu. Então, certo? Mas o que eu estou dizendo para você é que é o seguinte, eu acredito. Abacuque 3,17 diz ainda que o produto na oliveira minta, não haja vaca na malhada, quer dizer, o negócio está arrochado. Versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Alegrarei, pastores, irmãos. Na raiz do verbo hebraico, significa que eu vou ficar tão cheio de gozo que eu vou dançar em volta de mim mesmo. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Só que se houver isso e não houver salvação de almas, a Bíblia diz lá em Atos 1,8, está aqui o texto grego, gente, isso aqui é o Novo Testamento grego, tá? Diz aqui, ó, Atos 1,8. O senhor não quer uma ajuda para ler, não? Ou o senhor entende Você bem? quer ler? Eu tô brincando. É professor e dos bons, viu? Não, eu não permito que os meus alunos usem o Novo Testamento. Dá zoom aí, cara. Ó, não permito que eles usem o Novo Testamento interlinear. Se é para aprender grego, é para aprender grego de verdade. Então, 1,8. Alá, lembre-se, dinamin, diga dinamin. Dinamin. Isso. E recebereis poder. Na versão atualizada, corrigida, diz recebereis virtude. Eu fiquei pensando, por que virtude numa e poder na outra? Porque tem uns poderes que tem por aí que não são virtuosos, não. Recebereis poder. Aí vem o pregador, aquele pregador, né? Sabe aquele pregador? Abençoado? Qual? Que vem de rodear a terra. Sei. Ninguém sabe, não tem igreja, não toma ceia e tal. Esse camarada, ele vem dizer, e Deus vai te dar um dinamite. Irmão, Nobel não tinha nem nascido, nem inventado dinamite, tem a ver. Sabe aquele pregador que diz assim, eu vou lá na igreja do pastor fulano e vou quebrar tudo. Irmão, vai quebrar no outro lugar. Arruma uma pedreira e arruma uma marreta que igreja não é lugar de espírito de quebração, não, de quebrado, de destruir. Aliás, lá em Ageu, quando diz o destruidor está diante de ti, não tem nada a ver com o Espírito Santo, é outra coisa, não é? Esse texto diz, gerar força, gerar poder, para quê? Para ser testemunha. Como é que você é cheio de Espírito Santo e não quer pregar o evangelho para ninguém? Não quer investir em missões? Não quer ajudar a obra de Deus se expandir? Não, porque eu sou do manto. Que manto é esse? Eu sou vaso, irmão, tem vaso de todo jeito, até sanitário. Pastor, mas você entendeu, né? Eu entendi. O que tem dentro do vaso, né? Eu sei. Então, tá bom. É forte. A gente está saindo muito daqui, mas porque tá muito bom, tá saindo coisa. A pastora tá doida para falar, já ela começa. Mas deixa a irmã falar. Ela vai falar, é porque eu preciso, o senhor tá meio atualizado, né? Como assim atualizado? Porque o senhor não era assim no começo da conversão. Eu não era assim. O senhor está bem atualizado, não tá não? Não. Fala um pouquinho, como é que o senhor era aí? Eu era... Irmão, eu era crente e continuo crente. Amém. Mas o que acontece é o seguinte, é que Deus não muda, mas o homem muda. O homem vai... Exatamente, a gente vai aprendendo. A Bíblia diz conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Naquela época não tinha internet... Era a época do LP, não tinha nem CD, não é? Você ouvia LP, não é? Antigo, vocês não lembram? Eu lembro do LP, eu lembro. Mas com seu pai ouvindo, né, irmão? Não, Michael nossa Jackson. geração. Michael Jackson? Eu escutava Michael Jackson. Pois, camarada, eu sou da época que o Michael Jackson ainda era preto. Também. Eu sou da época dele cantar Bean. Eu sou da época dele cantar HBC, 1, 2, 3. Lembra disso? É isso mesmo. Eu era pequenininho, eu tinha que cantar e dançar igual ele em casa. Mas eu já era da balada. Você já era. Que não era nem chamado de balada na época. Quando eu me converti, era assim.
E a gente tinha muita reverência aos nossos pastores, que deve ter mesmo. A Bíblia diz em Hebreus, obedecei os vossos pastores, não é? Sim. Obedecei os vossos guias, na verdade, é o texto a miúde ali, não é? Só que é o seguinte, eu fui ensinado a ser inflexível. Eu fui ensinado a ser uma pessoa com sal demais, e sal demais não dá para comer. Você não consegue. Não seria esse caso dessa senhora que falou para os dois homens? Exatamente. Não seria mais ou menos nesse perfil? Exatamente. Então eu fui ensinado a ser duro demais. Eu chegava para as irmãs da nossa igreja, irmã, você está de calça comprida, o sangue de Jesus tem poder. Era o líder da mocidade, onde já se viu a senhora com brinco, essas coisas assim. E aí depois eu vou ler na Bíblia que Deus deu essas coisas para o povo. Pastor, Deus deu. Lá no livro de Gênesis capítulo 15, tem uma profecia que o povo sairia do Egito com despojo do Egito, dado por Deus. Os brincos. No nariz, inclusive. Se tivesse deixado no nariz e nas orelhas, não tinham feito o tal do bezerro de ouro. Verdade. Entendeu? E eu fui aprendendo. Por exemplo, quando eu me converti, eu parei com o esporte que eu amava. Isso aí você vai falar no final. Parei com tudo. Você que tá aqui, você até vai falar o no dia final que eu li um livro e mudou a minha mente. Então a gente vai mudando. Você acredita, irmãos, que eu sou de uma época que quando alguém era disciplinado, você não dava paz do Senhor para ele na rua. Nossa. Meu Deus. Eu não peguei essa época. Coisa carnal, isso é carnalidade. Não tem nada de Deus nisso aí. Tem aparência de devoção, mas não tem nada de Deus. Não, se fosse parente, você não recebia em casa. Olha para isso. Meu Deus. Entendeu? Olha, me ouça, gente. Quando a pessoa é muito dura, eu fui ensinado assim, tá? Não é que eu fosse, eu fui ensinado. Mas quando a coisa é muito dura, pode que nesse mato tem coelho, nesse angu tem caroço. Porque geralmente quando a pessoa é dura demais, ele está prospectando nos outros a sua própria pecaminosidade. É forte, Brasil. Você está entendendo? Para não ver a bagaceira que é a vida dele, porque é o seguinte, irmão, santidade não tem nada a ver com isso. Santidade, toda nossa alma, corpo, espírito tem que ser santo, está escrito. Romanos 12, 1 e 2 fala mente renovada, corpo, sacrifício santo, está escrito. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá Deus, está escrito. Mas não é colocar peso na vida alheia, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Então você vê, eu me lembro de gente aceitando Jesus, não dava nem tempo dela voltar para o meio da igreja, já tinha alguém dizendo o tamanho da saia da pessoa. Para, né, irmão? É difícil, é muito sal mesmo. Hein? É sal que deixa a comida insuportável. A pessoa quer comer, a pessoa está com fome, ela precisa comer. Mas a gente coloca sal demais. Jesus falou sobre isso? O pastor falou. Ele disse aos fariseus assim, vocês dão a volta ao mundo para fazer um prosélito, depois fica na porta não deixando ele entrar. Fala sério, irmão. Fica colocando coisa que não tem a ver na palavra. O segredo é o Espírito de Deus, né, pastor? Não tem. Deus fluir, tem que deixar não, o Espírito irmão, trabalhar, existem os biógrafos de Deus. Isso é um sermão que eu escrevi. Biógrafo de Deus, tá? O cara sabe tudo sobre Deus. Hebraico, grego. O senhor já foi desse? Já foi como? Biógrafo. Não. Então pode irmão, continuar. porque só na verdade porque não, fala... mas eu estou dizendo que o camarada foi um biógrafo. Não, porque eu sempre tive esse temor, sabe? O coração quebrado, irmão. Entendi. É importante. Você só muda se você tiver o coração quebrado. Tá? A Bíblia diz, Salmo 51, 17, que o que Deus não despreza é um coração quebrado e contrito. Esse é o segredo. Não é roupa de pregador, é coração de pregador. Entendeu? E o cara pode ser um biógrafo de Deus. Ele sabe tudo. Hebraico, grego, aleluia. Só que nunca sentou para comer. Ele estudou sobre o personagem, escreveu um livro, mas nunca sentou para trocar uma ideia juntos. O que a Bíblia diz sobre isso, irmão? Segundo o livro das Crônicas 7,14. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. O senhor tem intimidade para encostar o nariz no nariz da pastora? Sim. Tem? Por quê? Porque vocês têm a intimidade. Só que se você encostar o nariz no nariz dela, vai cumprir o que o texto diz.
Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha mão ou a minha face? A minha face. Se você encostar nariz com nariz, você vai olhar nos olhos dela, vai ver sua imagem refletida nos olhos dela. É isso. Você tem intimidade suficiente para ver como Deus te vê. Aí você tem que mudar. Você entendeu? Agora, o biógrafo não. O negócio dele é escrever um negócio. Tem também os fãs de Deus. Sabe aquele fã que vê o artista assim, e quando o artista chega tem um chilique, tem uns espasmos. Mas isso hoje não tem mais isso, né? Agora tá cheio por aí. Ah, tá, não, só para contextualizar. Tá cheio por aí. Tem outros que são segurança de Deus. Eles não olham para Deus, eles olham para o povo. Ninguém chega perto. Olha como eu sou troncudo. É o crivo, ele vai avaliar quem pode acessar olha, Deus olha ou não. O tamanho do meu braço. E tem os amigos de Deus. E existem amigos mais chegados que irmão. Como aquela mulher que passou no meio do segurança, andou no meio dos fãs, dos biógrafos e tocou em Jesus. Ora, Madash. E a Bíblia diz que saiu virtude. Saiu o dínamo, como é que é? A virtude, o poder. Aleluia. Irmão, irmão pode ter biógrafo adoidado, fã adoidado, segurança para te impedir, mas se você entrar naquele meio, ainda que fraquinho, e tocar, aleluia, vai sair virtude, vai sair, e você vai ser curado. Aleluia. A tua mente vai ser curada, as cadeias da religiosidade vão ser quebradas. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Aleluia. Isso, irmãos, você perdoa porque o senhor está falando. Estou podendo falar em sério, língua, gente. Porque fica à vontade. Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque eu falei para uma pessoa esses dias, ela falou que a igreja, infelizmente, cria situações que elas não conseguem caminhar dentro da igreja. Mas o que o senhor falou é exatamente o que eu falei para ele, só que de forma diferente. Se você vencer os biógrafos de Deus, segurança de Deus, e passar e tocar. Agora, se você desistir, aleluia, irmão. Agora é assim, o senhor falou. Olha o que me pris, não, vem cá comigo. Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, a minha vida depende disso. O Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aleluia. A minha alma suspira, desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. A andorinha encontrou um cantinho na casa de Deus para poder fazer um ninho e ficar livre do vento forte, do predador, dentro da casa de Deus. A andorinha encontrou ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Tem uma canção antiga que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, todo o teu ser ele contemplar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Você está ou não está sentindo a presença de Deus aí? Você está ou não está? Jesus não está tocando em você? Aleluia. Quando você colocar isso no altar. E é por isso, pastor, é que o texto bíblico diz, lá no Evangelho de Mateus 16, eu estou dando aula de igreja, a doutrina da igreja, né? E você falou da igreja, não é? É os homens, não é a igreja. Porque a igreja, ela é diferente. Mateus 16, 18, diz aqui, 16, 18, cagodessói lego rotiço e Petros. Eu digo a você, estou te dizendo, porque eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, caiepita altete petra, oikodomesso é o futuro do indicativo ativo, oikodomesso, edificarei, muten eclesia, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: eu vou edificar a minha igreja. Ele não está dizendo que vai edificar um projeto Singapura, ele não está dizendo que vai edificar a Coab, ele não está dizendo que vai edificar um casebre ou levantar uma tenda, ele vai edificar a igreja. Agora, oikodomesso tem a ver com oikos é casa. Jesus, ele é o nosso alicerce. Jesus é que nos edifica. Jesus, oikos é família. Ele anda no meio da gente, irmãos. Aleluia. Não nos deixa nem nos desampara. Aleluia. Está compreendendo? Isso é igreja. E lá dentro a proteção. A proteção. Lá dentro tem
negócio tá espiritual É aqui. que o senhor agora o senhor tá falando até pros desigrejados, mas vocês vamos deixar para depois. Deixa a pastora falar um pouquinho. Fala, minha pastora, um pouquinho. Olha, 1 Coríntios 2, até o 16, fala assim, que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os meus, né? Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu assisti os seus debates com a Kátia. Conclusão, que eu sou velho. Não, eu também tô na mesma faixa. Não, Fique em irmã. paz. Eu sou vintage. Sabe o que é vintage? Pode falar, explica. Pastor já tem idade. Porque, poxa, tem gente que chega lá, já te cortei, perdoa, tá? Não, fique em paz. Ó, tem gente que diz assim, pastor, te ouço desde pequenininho. Aí eu comecei a dizer que eu era clássico. Agora eu digo que sou vintage. Vintage não é para qualquer bico. Custa caro. E se você não tiver um preparo, você só vê de longe. Mas porque tem alguma coisa em mim, não é por causa de Cristo. Eu sou vintage, entendeu, irmão? Eu custei o sangue de Cristo. Eu sou que nem Esther, que ficou um ano se preparando. Imagina, o cheiro chamava a atenção de tudo. Você acha que o ministério da gente não chama atenção até de tribulado e atribuladas? Opa. Então, o que acontece? Eu não sou pro seu bico. O meu perfume é para entrar na presença do rei. Aleluia. Vintage. E nisso daí, eu nunca imaginei que eu ia ter a tua presença um dia tão perto, né? Olha os planos de Deus na nossa vida. Eis-me aqui. Glória a Deus. Isso é marcante, porque eu vi o senhor fazendo debate com a Kátia, com o católico, com o macumbeiro. E eu magro, né? Magrinho. Magrinho. Eu falei, meu Deus, como esse pastor é, né? E agora tendo uma outra visão, né? Que é, né, judeu? Mas sabe o que isso chama atenção a mim, irmã? Porque a primeira vez que me chamaram para ir na Kátia, porque o pessoal me ouvia só no rádio com o Apolinário, que é o saudoso Apolinário, homem de Deus. Naquela época eu tinha 54,5 kg. Hoje eu tenho 72 quilos, né? Um pouquinho assim. Né? Então, hoje eu tô magro. Naquela época eu era magérrimo. Eu era preso micróbio. Não é? Primeira vez que eu fui na Kátia... Terno e gravata, todo... Mas eu uso terno e gravata. Aqui hoje no podcast, se você falasse que é para trazer, eu tinha vindo de terno e gravata. Aí, disseram assim pro irmão que fez a assessoria de imprensa para mim, esse é o pastor que você traz aqui? Careca, dentuço, magrelo. E que mais, meu? Careca, dentuço, magrelo, careca, dentuço e narigudo. Olha, irmão, me esculhambando. Mas, irmão, Deus não leva em conta a aparência do homem. Aleluia. O que importa é o que sai de dentro da gente. Evangelho de João 7 diz que rios de água viva. Houve uma época que o judeu não podia congregar em lugar nenhum. Com essa barbona, de jeito nenhum. Não dava nem saudação. O outro moço ali, não, dependendo do jeito. Não, mas se Deus quisesse todo mundo igual, não abria igreja, abria uma fábrica com linha de produção. E às vezes, irmãos, tem gente aí que tem a aparência bonitinha, tá como aqueles produtos vencidos, sabe? O prazo é bonitinho por fora, mas o prazo de validade já passou. O que importa é o que tem dentro da gente. Aleluia. Eu me lembro que nesse dia, eu cheguei, você assistiu aquela do milagre? Que a mulher disse assim para mim, da cientóloga, disse assim, ai pastor, o senhor precisa conhecer melhor a cientologia. Eu disse para ela, tá no YouTube, eu disse para ela, senhora, o tema era milagre, antes da cientologia existir, o meu Deus já fazia milagre. Aí comecei a pegar fogo no ar. Ao vivo. Ao vivo, como Wesley disse, pegue fogo para o povo ver você incendiado. Aleluia. O padre me olhando, e eu falando, de repente eu falei, você quer saber? A senhora está dizendo que a cientologia ensina cura pelo poder da mente? A cientologia ensina autoajuda, o evangelho de Cristo ensina ajuda do alto. Aí o padre, é isso mesmo, pastor, essa é a melhor definição. Até o padre entrou na minha. Irmão, esse papo de você ir caçar avivamento, aí eu vou lá no sul caçar avivamento, eu vou nos Estados Unidos caçar avivamento. Quem é de Deus não caça avivamento não, viu? Quem é de Deus provoca avivamento. Aleluia. Está lá no Salmo, onde você coloca a planta do teu pé, Deus te dá por possessão. Tá? Você está bem com Jesus, entra na favela, põe o pé e diz aqui é do Senhor, para ver o que vai acontecer. Entra numa mansão, para você ver se não vai acontecer. Aleluia. Agora eu quero te fazer uma pergunta, pastor. Agora começa. Já deu tempo para me embora? Não. Tá só começando, você tá só na apresentação. Só na apresentação. Olha, agora, como o senhor
vê hoje a mulher numa igreja neopentecostal tendo um cargo maior do que o seu esposo? O senhor acha isso normal, tranquilo? A mulher pode ter um cargo maior do que o esposo de repente, ele não quer ser um presbítero, ele não quer ser um pastor, mas ela é uma bispa. Qual é o seu olhar para essa liderança? Vamos lá, né? Vai começar as coisas complicadas. Bom, primeiro, eu não sei dizer da igreja neopentecostal, porque eu não sou membro de uma igreja neopentecostal. Tá bom. Mas eu posso falar do chamado da mulher. Tá bom. Se você entrar no meu site, pessoal, pastorrobertocruvinel.com.br, na área downloads, tem lá um estudo com mais de 10 páginas sobre o ministério feminino. Eu provo que a mulher pode ser pastora. Porque Efésios 4:11, está aqui a Bíblia Sagrada, diz assim, Efésios 4:11, e ele estabeleceu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Pois bem, eu pergunto, tem mulher mestre? Tem. Sim. E profeta? Também. Só que esses dons são dons ministeriais, não são cargos. Eu sou contra a mulher ser pastora porque o marido é pastor. Às vezes é colocar eu sou contra isso, tá, pessoal? Tá. Porque às vezes é colocar nas costas da mulher E ela não tem aquilo que ela não tem. Como também sou contra chamar o marido de pastor se ele não tem, se ele não tem chamado. Então é uma questão de chamado. Aí não importa se chama de bispa, porque na verdade a palavra bispa não existe. Sim. É episcopisa. Epi é uma preposição sobre. Entendeu? É um superintendente. Tá? Agora, tem que entender que as igrejas têm cargos. Por exemplo... Lideranças, né? Por exemplo, olha aqui, pessoal, você que é de uma igreja que tem evangelistas. Quais são as características de um evangelista? Tem que ter dons de poder. Evangelista não é para dirigir igreja, nem para cuidar, nem para doutrinar a igreja. Evangelista é para encher a igreja. Ele tem que ter cura divina, milagre, algum dom de poder. Como um pastor tem que ter dons de saber, que são, aliás, quem não conhece esses dons, não sabe nem como funciona, entra aí, teologiacursos.com.br, tem um curso lá, eu dou de presente esse curso para quem faz os cursos de escatologia, que é o curso do Espírito Santo. Então eu vejo que a mulher pode sim ser chamada por Deus. Porque a Bíblia diz, Deus deu dons aos homens. Está falando de sexo masculino? Efésios 4. Ou está falando de gênero humano? Então, se a mulher não pode ter dom, ela não é humana, vai ver que ela é outra coisa. Na Idade Média, dizia que a mulher não tinha alma. Isso é coisa de romanismo, não é coisa do Evangelho de Jesus. Aliás, toda vez que acontecia avivamento, acabava com esse negócio de negro, branco. Mas na Azusa, quantas mulheres foram usadas por Deus? Quantos negros e brancos juntos glorificavam a Deus? Aí daqui a pouco começa aquela carnalidade voltar. Por isso que a Bíblia diz, ide enchendo do Espírito. Você está entendendo? Sim. Porque quando você vai se enchendo do Espírito, você não arruma lugar para esse tipo de papagaiada, de coisa errada, de bobagem. Então, eu sei que tem muita gente que é contra pastorado para mulheres. Agora, vamos lá. A mulher estudou e o marido estudou. Os dois são bacharéis em Direito. Ele é investigador, ela é delegada. Quem manda na delegacia? Ela. E em casa? Ele. Ué, cada coisa no seu lugar, irmão. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, tem tempo para tudo debaixo do céu. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao homem. Aonde que diz isso? Nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, não ao homem. Esse negócio de qualquer homem me mandar na mulher. Se liga, irmão. O negócio é esse. Tá tirando? Tá tirando. Ô, pastor, mas agora o senhor fez uma separação de cargo, né? Cargo na igreja e chamado, dom. E cargo, porque eu acho que o que a pastora quer saber mais é em relação a cargo. Mas aí, irmão, é idiosincrasia de cada igreja. Cada igreja tem a sua. Entendeu? Uma vez eu ouvi uma serva de Deus que falou que não precisava de cargo para ser usada por Deus. E ela tem razão. Mas vamos pensar assim. Se Deus dá, por que a igreja não reconhece?
É um pouquinho de preconceito, né? É um pouquinho de preconceito quando não é. Uma vez eu escutei um pastor falar uma bobagem tão grande, ele diz assim, quando faltam homens, Deus usa a mulher. Mentira, pastor, Deus usa quem ele quiser. Não tem essa conversa, não. Deus não depende. Não, o quê? Quando falta homem, Deus usa a mulher. Que negócio? A mulher tapa buraco? Bom, você tapa buraco já é uma coisa muito boa, né, irmão? É o Coisa privilégio. triste, Você né? quer ver se o cara é crente, não coloca ele no púlpito, coloca na portaria. Porque na portaria, ele vai ter que expulsar demônio, cuidar de bêbado, limpar xixi de criança. Eu quero ver se ele é crente. E ainda vai ter que Porque- estar sorrindo. É, exatamente. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Então, eu tenho dificuldade. Eu já ordenei várias mulheres, não me arrependi de nenhuma, entendeu? Participei de ordenações, sei de. Pois é, a Aimee Semple McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular. Ah, alguém vai dizer, mas ela foi divorciada e tal. Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Não tem esse negócio. Bom, a gente tem que ter o mesmo sentimento de Cristo, está escrito. Tem gente que só olha o passado quando Cristo olha o futuro. As pessoas olham o seu passado e não deixam você esquecer do seu passado. Aí a gente tem que dizer para essa raça de gente, irmãos, escreve aí debaixo dessa sua denúncia vazia, que o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Aleluia. Entendeu? Eu creio. Entendeu? Então eu não tenho dificuldade, pastora. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é a luz, lá no Evangelho de João capítulo 1, ele é a luz que ilumina todo homem. Tá? É só sexo masculino? Não, é gênero humano. Gênero humano. Por exemplo, eu tenho dificuldade de permitir e de colocar, porque ele é pastor, ela tem que ser pastora. Ou ela é pastora, ele tem que ser pastor. Eu já vi caso que o marido era um grande evangelista, mas um pastor horroroso. E a Isso mulher era acontece. pastora, de verdade. Do jeito que ele juntava, ele espalhava. Ele continuava sendo pastor, né? Porque as pessoas acham que tem que chamar de pastor, não? Sabe? Aí fica aí depois vai para bispo. Nada contra igrejas episcopais. Sim. Aí o outro é apóstolo, o outro é patriarca, o outro é querubim ungido. Tem também já? Tem. Ah, irmão, sei lá. Logo sai. E os crentes? E os servos? Cadê? Bom, a Bíblia ensina que é o seguinte, está todo mundo reunido, quem tem salmo de. Quem tem palavra, compartilha. Entendeu? Irmãos, eu sou bacharel em teologia, fechei com 28 média 10. Eu tenho mestrado em teologia. Minha dissertação, em que pese ser livre, minha dissertação é summa cum laude. Fiz língua grega clássica na USP, filosofia cristã na Faculdade de João Calvino, tenho 5 títulos de doutor em divindades, 3 no Brasil e 2 fora. Aí tem uns pastores, cabelo branquinho. Lá na minha convenção, os homens passam, seguram no braço dele e digo, pastor, me abençoa. Humildade de caldo de galinha não faz mal para ninguém. Aleluia. Pastor Corvinel, o senhor está me pedindo bênção. Me abençoa, meu pastor, me abençoa. Não te solto enquanto o senhor não me abençoar. Então as pessoas hoje querem ser coisas que Deus nunca disse que eles são. E quando Deus diz, a pessoa não faz questão. Quando Deus diz. Deus diz. Irmãos, você vê os programas de rádio que eu participo, eu levo as pessoas lá para participar comigo e coloco diante do microfone para falar uma congregação de mais de 30 mil pessoas por minuto. Por que o senhor faz isso? Porque Deus me abriu uma porta e quer me usar para abrir porta para as outras pessoas. Eu poderia fazer sozinho? Poderia. Por que não faço? Porque eu acho que é de Deus a gente compartilhar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar, pastora. Sim. É interessante. Eu já poderia perguntar outra coisa, mas fica à vontade. A gente já está falando. Olha, O nosso horário já está indo, mas vai lá, pastora. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia fala sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento. Foi, Caná. A grande... É engraçadinho, tá me olhando ali, ó. Esse judeu que eu arrumei pra minha vida. Sobre a bebida, o vinho. Sei. Hoje, 2023, um crente que tem um cargo, que tem um chamado, que tem uma liderança, que a voz dele faz toda a diferença na vida de alguém que está assistindo ou está sentado. A senhora está percebendo que a senhora está fazendo a pergunta já com uma tendência? Mas eu vou desmontar, manda aí. A senhora já está sendo tendenciosa na pergunta. Tá.
Então vamos pegar mais leve. Não, aquele, pode pegar. Continuar. Foi o aquele, peso. aquele judeu ali que fica me olhando, você vai dar corda pra ele. Aí você vai me quebrar, Mas pastor. eu não, É a Me produção que tá aqui, ajuda, pessoal. me Não, ajuda. mas irmã, eu posso em nome... Então, o crente pode beber vinho Então, hoje? irmã, eu pergunto para a senhora, em nome de proteger os outros, eu posso mentir? Não. Então, pronto, Jesus transformou água em vinho, e era vinho alcoólico. Tanto era alcoólico, tanto era, que o mestre de cerimônia, tá? Eu não fico falando isso no púlpito, mas está perguntando, eu estou Sim, respondendo. lógico. O mestre Sala, aliás, não cerimônia, mestre Sala falou, o certo é vocês entregarem o melhor vinho primeiro. Perfeito. Por quê, irmã? A senhora já bebeu? Sim, Bebeu muito? não muito. Mas eu bebi muito, daquele fica, sabe, ruizão. E aí, o que acontece? O que aquele mestre Sala estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, primeiro o pessoal bebe o vinho bom, porque depois qualquer um já está servindo. Quase 600 litros de vinho. A palavra grega oinos é vinho. É vinho. Então a gente não pode inventar, certo? O que eu posso dizer é o seguinte, não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja do Senhor. Mas tem gente que vai na casa dos outros e faz questão de abrir a geladeira sem ordem, só para curiar, para saber se tem vinho ou qualquer outra coisa lá. Tem gente que tem essa mania. E alguns pastores. Aonde que está escrito na Bíblia que o pastor tem que tomar conta da vida alheia? Essa é boa. Aonde que não? Me mostra que o pastor... Não, ele diz que vela pelas vossas almas. Velar é ser invasivo e entrar na casa dos outros para ver o que o camarada está fazendo, ou a gente ensina a palavra e o resto é com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Então, eu não posso mentir. Se a senhora me perguntar, o senhor recomenda? Não, irmãos. Como não recomendo a glutonaria, mas não proíbo ninguém de comer. Então, o que a Bíblia diz? Ela condena o paroinos. Diga paroinos. Paroinos, preposição parar ao lado, oinos vinho, que é o dado ao vinho, que é a embriaguez, como condena a glutonaria. E aí a senhora já fez a pergunta, né? A Bíblia diz que o obreiro ele não tem que ser dado a muito vinho, não dado ao vinho, ou só não dado ao vinho, ou é muito vinho? O que está escrito? Não, então, se não dado a muito vinho ou não dado ao vinho, quer dizer, o camarada... Pastor, agora eu vou te fazer... Não, deixa eu só terminar o raciocínio. O que acontece? Existe uma questão aí que também é cultural. Por exemplo, onde é que está escrito na Bíblia que você não pode fumar? Não tem. Não, mas aí qual o texto que você usa para falar que fumar é pecado? Não, quem destruiu o templo do Espírito de Deus, Deus destruirá. Aí o camarada toma 1,5 litro de Coca-Cola todo dia. Ou de refrigerante que arrebenta o fígado, que arrebenta o estômago. Calma que eu vou te pegar. Não, é sério. Calma. É o mesmo. Às vezes tem refrigerante que é usado. Mas, pastor, no livro de Hebreus. Que capítulo e que versículo? Manda. Se não falta minha memória, é o 12. Capítulo eu tô 12. sem a minha Bíblia aqui, mas enfim. Tudo bem, mas fala o contexto. Sobre que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E daí? E aí o crente, eu ensino que você não pode beber, que você não pode ir para uma balada. Aí eu faço tudo isso. Eu estou dando péssimo exemplo. Mas aí já está misturando, assim, com todo respeito. Não, sim, lógico. Já está misturando um pouquinho as estações. Vamos lá. Primeira coisa, se eu sou de Deus, você não precisa nem me falar. Amém. Não, peraí, calma. Você não precisa nem me falar. Mas também você não pode usar a tua autoridade pastoral para falar uma coisa que não está na Bíblia. Porque aí você está pecando. Você está dizendo assim, você chegar e mentir, porque isso é mentira, para quem sabe, né? Uhum. Assim, a Bíblia diz que você não pode beber. Ah, tá, essa parte. Amado, a Bíblia diz, certo? E quem tem problema com bebida? Existe uma questão biológica, sem dúvida. Por que a gente não trata esses assuntos em púlpito, essas coisas? Para quê? Para não escandalizar? Para não dar lugar. O pastor Cruvinal que falou que eu posso virar alcoólatra por causa dele. Não, tu virou alcoólatra porque você é um cachaceiro e bebe. Você precisa ser entendeu? liberto. Como a pessoa, o camarada disse que eu posso ter uma relação sexual com a minha mulher, e aí vai lá e estupra a esposa. Você está entendendo?
E vai dizer que eu que estou mandando. Não, gente, eu não posso mentir sob pena de proteger o povo. A palavra oinos na Bíblia, gente, é vinho. Existem questões culturais envolvidas aí. O povo judeu. Ah, mas o vinho não era industrializado. Não, mas era fermentado. E dava, como diz a garota, dava barato, ligava. Dava uma brisa. Dava. Como é que é o negócio, pastor? Dava uma brisa. Dava uma brisinha, né, pastor? Dava uma brisa. Você também era do Já movimento. bebi um pouquinho. Tá bom. Já bebi tudo o que eu tinha que beber. Não, mas era alcoolizava. Agora, gente, a gente não pode. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma postura mais bíblica. Irmão, eu recomendo que você não faça. Amém. Por que eu recomendo que você não faça? Primeira questão, Escândalo. o escândalo. Não deis escândalo. Mas a pessoa fala, e se eu estiver na minha casa? Isso vai te... Espera um pouquinho, aí vai te fazer bem isso? Aí, irmão, você tem que dar liberdade sua. É você e Deus. É a mesma coisa, você quer ver uma coisa, uma aberração que as pessoas ensinam aí? A aberração é disciplinar alguém da ceia. Onde é que está escrito na Bíblia que eu posso falar, você é barbudo, você não pode, porque você está barbudo, você não vai tomar ceia hoje. Ou porque, mas vamos supor que ele pecou mesmo, pecou, deu uma desandada e pecou. Eu posso disciplinar ele dos departamentos da igreja, mas da ceia não. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Então, não adianta a senhora forçar, porque a senhora acha que está querendo proteger, e eu entendo, e eu acredito que é nossa intenção de querer proteger, mas a gente não consegue levar as pessoas nas costas, irmãos. Quem vai ter um problema depressivo somos nós, pastores. Nós temos que falar a verdade. Perguntou, pastor, beber vinho é pecado? Não é. Como não é pecado assistir televisão na época que tinha, como não é pecado a mulher usar um brinco, como não é pecado. E o que você recomenda? Eu recomendo prudência. Mateus 26, 41, vigiai e orai. Vigia primeiro. Ah, pastor, mas eu estou bebendo cercando o frango. Está bebendo porque você quis. Não é culpa minha. Mas eu não posso inventar uma moda para proteger o povo. Você não entendeu? Entendi. Entendeu? Concordou? Não. Então, Pronto, entendeu, mas não concordo. Mas até aí, Com todo respeito. Não, até aí, mas irmãos. você pode falar o seu ponto de vista. Por que você não concordou, pastora Dani? Mas Olha, contexto bíblico, manda. Olha. Não, mas pode ser também questão cultural. Porque o texto bíblico, realmente, eu concordo com o senhor. Eu concordo em número, gênero e grau. Não, agora, por exemplo, veja bem. Vou te falar aqui uma coisa, questão de cultura. A senhora, você sairia de cueca em algum lugar? Só de cueca? Não. Certeza, irmão. Só na praia de sunga. Mas Não, cueca, o pelado. Cueca? Não. Cueca, só de cueca. Então, eu vou dizer, missionário Manuel de Mello, um dos grandes pregadores de milagres do Brasil, segundo me contaram, chegou numa tribo, o cacique falou, você só entra aqui de roupa, você não entra. O que ele fez? Mas ali é o ambiente. Mas, ali é a cultura que ele tá. Ah, tá bom. E a cultura do povo alemão, como é que é, irmã? Ah, nunca fui lá, não. Cerveja. Bebê, olha lá, o judeu. Não, é a cultura. Você está entendendo? Quando a cultura não, ela afronta a Bíblia, por exemplo, bigamia, poligamia, aliás, né? Determinado missionário chegou, pregou na África, o pessoal era polígamo, aí um cara se converteu, tinha 2 mulheres, o missionário falou, tá errado, tem que resolver, mas eu quero ser crente, não, senão você não vai para o céu. Eu não sei de onde o missionário tirou isso. Eu falei, tá errado. Aí um dia o irmão lá da África chegou lá para o missionário e falou, agora eu vou para o céu, pastor. Agora eu tenho certeza. Poxa, que bom, o que você fez? Matei uma. Você entendeu? Então, Mas a ele estava cultura... errado da forma... Então, ele mas tava aí que certo. tá, mas você tem que orientar direito, amado. Mas a cultura da África deixa. Sei, Tudo certo, bem. mas e a Bíblia deixa? Não. Deixa uniciar uma mulher, seremos uma só carne. Eu nem estou falando de divórcio, que aí é uma outra questão, tá? Mas se quiser eu falo também. Mas, ó, Não. o que o texto... Vai ter que ter o segundo. Não. Nós não entramos nem na capoeira. Não, Vamos deixar a capoeira gente, pro próximo, você vai gente, trazer o que o berimbau. texto diz? O texto sagrado diz: deixará o homem a sua casa, iniciar uma mulher, seremos uma só carne. A poligamia era natural. Ah, mas e Davi, Salomão? Por causa da dureza de coração desse pessoal. Dureza de coração, a vontade permissiva de Deus. Bem, como o missionário tinha que entender, irmão, você tem... Qual é a tua mulher de verdade aqui? E a outra, você tem responsabilidade social com ela.
responsabilidade social. Você segura o rojão, sustenta o resto da sua vida, mas qual é a sua mulher? Esta é a sua mulher. A outra, você fez uma coisa no tempo, Atos 17:30, Deus não toma em conta o tempo da ignorância, mas ele continua tendo responsabilidade, não é? Existe uma palavra grega chamada apoluo, que é o repúdio. Muita gente não entende isso. Na Bíblia está cheio. Por exemplo, a mulher pega no ato de adultério, não. A mulher lá de Samaria, ela era prostituta? Não, porque se ela fosse prostituta, tinham que apedrejar ela. Ela tinha tido 5 relacionamentos. Ela tinha sido desprezada 5 vezes. Ela chutou o pau da barraca. Ela teve uma crise emocional. Lógico. Olha, já 1, 2, 3, 4, 5. Não dá certo a minha vida. E quem vier agora está tudo certo. Eu vivia com quem não era marido dela. Jesus entrou em juízo de valores? Não. Jesus chega para perdoar o passado, transformar o seu presente e te levar para a glória. Aleluia. Então, essa é uma questão que nós temos que entender. Eu nem sei como o pessoal está escandalizado comigo aí. Não, mas Não. assim, a questão da bebida, como a gente estava falando de cultura, né? Questão cultural, eu entendo um pouco a pastora Dani quando ela faz uma pergunta meio que retórica, uma pergunta já propositiva. Exatamente. Eu entendo ela, pastor, por tudo que a gente vê ministerialmente. Sim. Tudo a gente cuida de gente. De rua. Você está entendendo? Então, assim, eu entendo a pastora Dani. Então, às vezes, não é que ela quer ser invasiva, não é que ela é mão de ferro, não. É o cuidado que o senhor falou. Exatamente. Você entendeu? É o cuidado que o senhor falou. aí, só que pastor, a gente não pode. O que a gente não pode é mentir para cuidar. Exatamente. Não, É isso isso que eu concordo. tô Nós não Aí- podemos mentir e dizer que está na Bíblia um negócio que não está. Até aí, Pastor. tranquilo. Certo? Agora, veja, nós cuidamos de pessoas moradoras, né? Eu faço trabalho. Aliás, se quiser me convidar, eu vou, meu irmão. Pego um violão e vou na madrugada, entendeu? E Pastor, paro tem debaixo das muita bocadas. Tá surgindo muita pergunta que o senhor está falando, tá surgindo muita pergunta aqui. É. Vamos ter que marcar o segundo aí, Ó, galera. Vamos marcar. olha que horas Olha a são. hora. Ah, Eu Deixa preciso eu ir embora. até Eu ver nem aqui, ó. jantei ainda, povo. também. Vamos ter que comer junto então hoje. Pastor, agora só para gente a vai minha ter última que- pergunta. Mas só para senhor. pessoal, para não ficar dúvida, Tá. sou pastor, não estou dizendo que ninguém deve beber, eu só não posso mentir, gente. Amém. Quando a palavra fala de vinho na Bíblia, era alcoólico. Jesus transformou o vinho alcoólico. Aquilo embriagava. Quando Jesus disse, João veio sem comer nem beber, vocês criticaram, o filho do homem veio comendo e bebendo, vocês chamam de beberrão e comilão, o que ele está dizendo? Aliás, vou dar um livro para você, pastor, você que está... Vou dar um livro, não, vou te citar o livro. Manual de Costumes Bíblicos da editora Betânia. Dá uma olhada lá o que a Bíblia, o que fala sobre isso. Pastor, em relação ao vinho, e o senhor falou da questão da ceia e tal, né? Eu queria saber assim, hoje nas igrejas aqui no Brasil a gente toma um cálice de suco. Mas quando isso mudou? O senhor que é... Irmão, Tem mais até há conhecimento. pouco tempo aí, tinha a Igreja Assembleia de Deus que tomava vinho mesmo, na ceia. Na ceia servia o vinho. Eu tinha problema com isso. Eu me lembro que eu cheguei na casa de um irmão, porque meu pai era alcoólatra, né? Usava droga e tal. Eu cheguei na casa de um irmão, um pastor, irmão, há muitos anos atrás. E ele chegou... O pessoal está escandalizado aí? Você está acompanhando? É esse judeu, não olha para ele não, pastor. Ah, Olha não. gente, olha, o pessoal, eu cheguei na casa do pastor, o pastor está fazendo um peixe no vinho, uma carne no vinho. E ele me convidou para almoçar, e eu disse para ele assim, eu não vou, irmão, eu não vou porque a minha consciência... Então é uma questão de consciência, Porque entendeu? o peixe tinha sido feito no vinho. Mas E a gente ficava falou algum isso tipo antes. de álcool ali? Não. Mano, uma vez no começo da conversão, eu comprei um bolo na padaria, quando eu mordi, tinha gosto de rum, Não, e o geladinho que eles colocam agora... E pastel, você come pastel? Como, Massa de mas pastel não. põe em cachaça, você sabe, né? Mas não fica nada ali, né? Então, irmão, não fica. Mas a questão Pastor, da ceia, Mel. a ceia na igreja. Para ceia. começar, a ceia bíblica não era nem como a gente faz. Bom, quando Paulo cita esse negócio da ceia, qual é o propósito de Paulo? O propósito de Paulo começa, capítulo 11, ele diz, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito poder e muita carnalidade ao mesmo tempo, né? Antropossarquicos, homem carnal. E Paulo, e os caras foram, vou falar a linguagem mais jovem, foram caguetar lá para Paulo, né?
Porque sempre tem um crente para contar as coisas, não tem? É normal, né, irmão? E foram lá, os da casa de Cloé chegaram lá, 1:11 está lá. Bom, e contaram um monte de coisa para Paulo. E Paulo diz, vocês se reúnem e eu não vos louvo. Por que eu não vos louvo? Vocês se reúnem não para o bem, mas para o mal. E é importante que haja partidos entre vós para que os que são fiéis se manifestem. E aí, porque naquela época a festa era uma espécie de festa americana, irmão, uma ceia do Senhor. Era a ceia. Cada um levava um pratinho. Então você dizia, o que você tem para comer aí? Deixa eu ver. Sim. Poxa, você só tem pão com margarina, meu? Não, eu trouxe pão com bife. Não, eu vou comer o meu sozinho. Não, e não era assim. Porque a Bíblia, em Atos 2:42 em diante, diz que o povo tinha tudo em comum. E aí, Paulo fala sobre a questão da ceia, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse. Tem gente que ensina cada aberração sobre ceia. Ensina consubstanciação, transubstanciação, que você come a ceia, você recebe uma mística. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não está. Não tá. Então, era suco, era vinho. Não era suco, né? Suco Não, então, a outra coisa, o que eu faço com o que sobra da ceia? O que eu faço? Eu enterro? Eu jogo na água corrente? Aí eu... Não, cara, eu como. Eu como. E as crianças? Onde é que está escrito que Irmão, se as crianças da tua igreja não puder comer aqueles elementos, ninguém mais pode. Mas tem lugar que não pode? Puxa vida. Porque vocês são da Renascença. Mas tem lugar que, nosso Deus, temos que jogar a ceia, o que sobrou na água corrente, aí joga na privada. Meu. Vai correr. Não, correr irmão, pelo cano. lá na nossa igreja, as irmãs caprichavam. Aí acabava e eu comia. Eu tinha muitas perguntas, mas não vai dar para fazer. Vamos ter que ter um segundo. Podemos ir embora? Você quer perguntas, né? Mais alguma pergunta para fechar? Porque assim, eu tenho várias perguntas aqui. Eu queria Olha, saber... pastor, o senhor me colocou numa situação com aquela figura que tá... sua, irmã, você perguntou, né? Então você tá aqui para falar a verdade. Perguntou... Pastor, tem a capoeira, tem tanta coisa que a gente ia falar aqui, eu vou ter que deixar... Olha, mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre a capoeira, porque o tempo já está acabando. Mas eu acho que nós vamos jogar para próxima. Ele vai trazer o berimbau, não vamos marcar uma... Com berimbau aqui. Amém. Vamos marcar um berimbau, pastor? Mais pra frente vai ser... Sua agenda é meio cheia, mas nós vamos achar uma vaga. Um dia nós vamos conseguir. Porque foi muito gostoso, foi um prazer mesmo. Pessoal, me segue aí no meu Instagram, pessoal, @pastor Roberto Cruvinel. Segue lá, é o seguinte... Pastor Roberto Cruvinel, me segue aí, pessoal que segue os pastores, segue eu, pastor segue Roberto lá, Cruvinel. E os cursos lá. Isso, quer estudar teologia comigo, curso sério, viu, irmão? Irmãos, eu levo a minha vida cristã a sério. Amém. Né? É difícil passar, chega uma semana e não vejo alguém se converter. Eu vejo gente que tão difícil, tão duro. Aí você, por exemplo, o dia que eu fui só para falar aqui, eu fui numa igreja de motociclistas. Eu vi o seu post lá. Umas Harley, seca-sovaco, desse tamanho assim. E aí eu sentei de jeans, e o pessoal costumava me ver de paletó, gravata. Eu sentei, alguém chegou e viu um negocinho assim, ó, uma marquinha assim, ó. E aí, pastor, tô aqui, você tá vendo alguma coisa? Eu falei, irmão, se liga, irmão, a marca de Cristo é muito maior. Aleluia. Aí porque assim, eu estava pregando, aí falaram, essa igreja não tem doutrina. Como não tem doutrina? Nunca foram lá. Aí eu fui ver no Instagram do camarada que falou, no Facebook, sei lá o que era, do camarada que falou que a igreja do meu amigo, a Angelus Diaspora Church, não tinha doutrina. Eu fui lá ver, não tinha nada de crente, coisa assim. Aí eu vi um vídeo lá de um pessoal pulando. Falei, achei estranho, mas o pessoal não acha estranho o povo pulando. Oh, aleluia, Jesus. Entendeu? E aí a Angelus Diaspora Church, o pessoal preza a palavra. Pastor Roque, né? Pastor Roque, homem de Deus. E outra, se você for na igreja dele, leva papel e caneta, porque se ele falar com você, o camarada tem palavra de conhecimento. Aleluia. Anota, o homem é de Deus. Então, sabe, irmãos, as pessoas... Se não for igual a elas querem mais criticar. Vai te converter, crente. Aleluia. Irmão. E os cursos lá agora, quer estudar teologia comigo? Pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11 967665787. Não é para fazer pergunta. Pergunta, manda nas lives. Claro, hein, 11 967665787. 11 967665787. Ou entra aí no meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, no Instabio, tem todos os links para falar comigo, e também se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel.
Amanhã tem Ó, mais programa, hein, Tem gente? muitas perguntas, mas vou deixar para quem quiser aí uma segunda um segundo episódio com o pastor Roberto Cruvinel, comenta aí que a gente vai marcar, porque tem muita pergunta. Eu ia perguntar do ministério itinerante, eu ia perguntar sobre dirigir igreja, se ele já dirigiu, Pô, quantas. presidente de igreja. Então tem muita coisa. O senhor foi falando, foi surgindo mais perguntas aqui, mas o tempo é curto, a gente não consegue fazer tudo isso hoje. Também tem os símbolos proféticos, né, que a gente ainda não É entrou, muita mas depois a emoção. gente vai falar sobre O isso. que é símbolo profético, irmão? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas tá onde? o Não, símbolo? eu não sei. Depois a Tem gente aqui? vai falar sobre isso. É forte. Tá certo, pastor Denis? Mais forte. alguma coisa que gostaria de falar pro pastor? Só agradecer a presença Agradecer. dele aqui. Mas eu quero falar um negócio. Pode Amém. falar, pastor. Entrega a tua vida a Jesus. Aleluia. Aleluia, pastor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu não sei, sabe, às vezes você está preocupada com a religião. Eu escrevi uma frase uma vez: não tenha medo de Deus, tenha medo da religião. Verdade. Deus, se você pecar, ele te manda para o inferno, viu? Mas se você se arrepender, ele vai perdoar seu pecado. A religião pode fazer da sua vida um inferno. Então, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. O amor lança fora todo medo. Aleluia. Agora, é óbvio que se esse amor te alcançar, a tua vida vai mudar. Amém. E aí, fica mais fácil para a gente que é pastor. Porque o Espírito Santo vai estar com você. E vai te ajudar a ficar longe do pecado. Tá bom, meu irmão? E seja ele qual for, embriaguez, o que for, prostituição, o que for. Ó, Jesus ama você, tá bom? Fica com Cristo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Paz. Aleluia. Amém. Esse foi mais um podcast de Frente com o Casal Apostólico, com o pastor Roberto Cruvinel. E vai ter a segunda edição aí, o segundo episódio. Eu acho que promete que nós vamos assistir esse. Eu vou anotar todas as perguntas que surgiram na minha cabeça aqui. Vamos jantar. Vai ser um prazer, em nome de Jesus. Quero deixar o meu beijo, a gratidão por vocês acompanharem e compartilhar com a gente. Pastora Dani, Shalom, Adonai. tchau, tchau. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pastor. Demais, hein?